Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar com os meus sextos anos e com quem quiser, é claro. Finalmente, páginas 29, 30 e 31 do nosso livro didático Linguagens da Saraiva. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, vamos que vamos. Gente, desculpa, tem um barulho na vizinhança e eu vou continuar gravando assim mesmo, tá? Página 29. Produção de texto. Conto maravilhoso. Construção e recursos expressivos. Questão 1. Considerando o conto maravilhoso lido no início deste capítulo e outros que você conhece, responda. Letra A. Quem costuma ser o leitor ou ouvinte dessas histórias? Normalmente são crianças e adolescentes, né? Gente, vamos pensar aqui na abordagem desse autor aqui, do livro Saraiva, Linguagem Saraiva, né? A abordagem do autor e da autora é um pouco tradicionalista, tá? Então, existe um público específico para aquela literatura. Contos maravilhosos que durante muito tempo foram chamados de contos de fadas, normalmente lidos por as mães pegavam os livros para ler para as crianças, né? Então, o leitor ou ouvinte dessas histórias costuma ser criança e ou adolescente, pessoa jovem, né? Tradicionalmente, eu adoro ler contos de fadas, né? Contos maravilhosos, contos fantásticos, contos de fantasia. Mas quem costuma ler, essa pergunta achei tradicionalista, mas estou aqui para resolver todo o livro, né? Aliás, as outras também, da 1, a B e a C também, acho que são perguntas tradicionalistas, mas vamos comentar sobre isso, tá? Letra B. Qual é o objetivo dessas narrativas? Veja, tá? Bem tradicionalista. A ideia de que existe um objetivo. A narrativa tem uma moral no final, né? Os contos de fadas, eles foram pensados para dar lições às crianças, tá? Para educar mesmo. Às vezes até assustar. Educar pelo medo. Olha, se você fizer tal coisa, a consequência vai ser horrível para você. Isso já podemos dizer que na pós-modernidade em que estamos, não precisa mais ser assim. Vou trazer depois uma leitura de um conto fantástico que eu adoro, a Adília e o Apocalipse. Vou colocar aqui a minha leitura no izinho para nós vermos que não tem que ter um objetivo, não precisa ter. Mas quando foram lançados, quando foram criados, quando entrou em moda, a ideia era educar, assustando. Letra C. Como elas circulam? Circulam normalmente oralmente, né? Foram criados para serem transmitidos oralmente, contados, né, de pai para filho, como eu disse no início da minha leitura do conto O Jabuti e a Fruta, que eu também vou colocar no izinho. Lá, no início dessa leitura, eu faço uma aulinha sobre a oralidade. Nós também falamos aqui em outro vídeo, em outras aulas anteriores. Espero que vocês já entendam, né, a ideia da oralidade, as leituras, né, os contos, as histórias, as narrativas serem transmitidas oralmente, contadas de geração para geração, tá, minha gente linda? É por isso que tem versões diferentes, tá? Porque contada oralmente a pessoa decora ou lembra, né, recorda e vai contar. Então pode ser que um conte uma coisa diferente do outro, tem algumas versões diferentes, isso é uma riqueza. Questão 2. Nos contos maravilhosos, geralmente o tempo e o espaço não são apresentados com exatidão. A. Que expressões são usadas no conto Os Sete Corvos para indicar esse tempo e espaço imprecisos? Legal isso aqui, muito bom. Vamos ver. Olha, o primeiro deles era uma vez, tá, minha gente? É um tempo impreciso, ou seja, não é preciso, não é exato. Preciso no sentido de exato, tá? Não é um tempo com exatidão, com um dia certo. Lá no 10º parágrafo tem assim: a menina não faleceu. Pelo contrário, passados os primeiros dias. Veja, gente, não tem um número exato de dias, tá vendo? São primeiros dias. Pode ser um número de 2 dias, 3, 10 dias, não sabemos, mas deve ser menos de um mês, né?
Depois, no parágrafo seguinte, né, o 11º parágrafo, durante muito tempo. Esse muito tempo nós não sabemos. São anos. A menina cresceu, anos se passaram, mas não temos um número exato, né? Não é preciso, não é exato, tá? É impreciso, é não exato o número de tempo, né? Quantos anos são? Conflito. Ainda no mesmo A parágrafo, ocorrência de um um fato dia. pode Um ser a dia, porém, chegada de um ouvi uma vizinha personagem novo comentar. que Pode ser desequilibra a qualquer dia. situação Não inicial, é um dia quebrando a exato, harmonia, né? específico, Acontece o tá? conflito, a história dá uma reviravolta, dá uma mudança. Lá no parágrafo 17, ou 17º parágrafo, temos quando estava bem crescida. A menina estava bem crescida, então pelo menos ela era adolescente, né? Mas não sabemos o tempo exato, né? Não sabemos em que idade exatamente ela estava. Também dá uma ideia de imprecisão do tempo, tá, minha gente? Quando estava bem crescida. Lá no último parágrafo, juntos retornaram à sua casa para viver como uma verdadeira família. Aqui nós não temos exatamente uma ideia de imprecisão de passagem do tempo, mas eu quero comparar esse para viver como. Eu quero chamar a atenção para o fato de que muitas vezes as narrativas colocam e viveram felizes para sempre. Tá? Então eles retornaram à sua casa para viver como uma verdadeira família. Então o tempo todo, o resto da vida é parecido com isso, tá? Apesar de não estar muito evidente, mas essa é a ideia. Porque é a ideia de para viver para sempre, né? Retornar à sua casa para viver eternamente como uma verdadeira família até o fim da vida, tá, minha gente? Letra B. Que outras expressões você conhece para indicar tempo e espaço nos contos maravilhosos? Muito bom também. Gostei dessas perguntas. Já dão um pouco de estrutura do que é o conto maravilhoso, né? De como funciona. São maravilhosos, são de fantasia, são fantásticos. Então, eles fogem à realidade real e sensorial. Então, às vezes, o tempo passa de um outro jeito. Muito bom. Olha, gente, esse era uma vez para iniciar a narrativa é muito comum nos contos maravilhosos ou contos de fadas. Assim como no final também aparecer e viveram felizes para sempre, é muito comum, tá? Nos contos de fadas. Outra coisa também é que eles mostram a passagem do tempo de forma imprecisa. Também é comum usar isso, tá? Muito tempo depois. Não é uma coisa precisa, tá, minha gente? O que foi visto na questão anterior, tá? É isso. Fácil, né? Letra C. Em geral, quais são os tempos verbais mais usados nessas histórias? Para responder a essa questão, analise as formas verbais deste trecho do conto Os Sete Corvos. Isso tem a ver com o tempo da narrativa, tá, gente? Era uma vez um homem que tinha 7 filhos, mas nenhuma filha. Seu maior desejo era ganhar uma menina. Quando sua esposa contou que esperava mais um bebê, ele ficou cheio de esperança. Veja que o tempo passado, a narrativa, isso não é somente nas narrativas maravilhosas, em todas as narrativas predomina o tempo passado. É uma característica da narrativa, do tipo textual narrativa. Eu conto para você uma história que já aconteceu, ou que poderia ter acontecido, né? É no passado. Prevalece o uso do verbo no tempo passado. Bom demais. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, tá, minha gente? Questão 3. O conto maravilhoso é um gênero narrativo. Textos narrativos costumam ser organizados em partes, como é indicado no boxe Partes da Narrativa, está aqui do lado em verde. O conjunto dessas partes forma o enredo do conto. No conto Os Sete Corvos, qual é a situação inicial? Letra B. Que fato instaura o conflito no conto? Letra C. Qual é o clímax do conflito? E letra D. Qual é o desfecho da história? Vamos ver isso daí, é muito legal. Aqui do lado, então, esse boxe, partes da narrativa.
Provavelmente você já estudou que o enredo de uma narrativa costuma ser organizado em torno de algumas partes ou momentos específicos. Não sei por que ele fala, provavelmente você já estudou. Não interessa se você já estudou ou não. Vamos estudar agora. Situação inicial. Uma situação de equilíbrio, em que os personagens e os acontecimentos parecem estar fluindo em certa harmonia. Está tudo tranquilo por enquanto. Aqui nos Sete Corvos, a situação inicial está nos 3 primeiros parágrafos. Veja bem. Era uma vez um homem que tinha 7 filhos, mas nenhuma filha. Seu maior desejo era ganhar uma menina. Quando sua esposa contou que esperava mais um bebê, ele ficou cheio de esperança. Tomara que seja uma menina. Seu sonho foi realizado. Uma menina nasceu. O pai ficou muito contente, mas a saúde do bebê era frágil. Com medo de que ela morresse, o pai decidiu batizá-la em casa. Enquanto o padre não chegava, pediu para um dos filhos ir ao riacho mais próximo, buscar água para o batismo. Os outros 6 foram atrás. Todos queriam ser o primeiro a levar água para o pai. Vejam que está tudo tranquilo, né? Não tem nenhum problema acontecendo, tá tudo beleza. Essa é a situação inicial deste conto. Olha só o que acontece aqui. Na disputa, o jarro caiu na água. Os 7 filhos ficaram com medo do pai, que era muito bravo, e sem coragem de voltar para casa. Olha aí, o jarro caiu na água, tá? E veja a reação dos meninos. Olha a cara deles. Desesperados, assustados. Começa o conflito. Algum problema vai acontecer. Eles não têm coragem nem de voltar para casa. Clímax. O conflito leva os personagens a agir para tentar resolver o problema de algum modo e voltar à harmonia. O momento de maior tensão dessa busca por uma solução é o clímax. Ou é a tensão por uma busca de uma solução, ou é a tensão pelo conflito. O clímax é o momento que acontece o auge do problema. O clímax, aqui em Sete Corvos, é o momento do feitiço. Furioso, perdeu a noção das coisas. Praguejou. Desejo que os 7 sejam transformados em corvos. Mal terminou de dizer as palavras, ouviu uma revoada sobre sua cabeça. Olhou para cima. 7 corvos voavam no céu. O pai transforma os filhos em corvos. Esse é o auge, é o clímax. É o momento mais assustador da história. E a partir desse momento é que começa a busca por uma solução. E quem vai buscar a solução é a menina, né? Que havia acabado de nascer. Desfecho. Ao ser resolvido o conflito, tudo volta ao equilíbrio, embora haja alguma mudança em relação à situação inicial. Então o desfecho é, vamos lá, seguindo em frente essa vida aí, como é que vai ser? E aqui nos Sete Corvos, né, temos os 3 últimos parágrafos, assim. Imediatamente o feitiço desfez. Então, depois que o feitiço está desfeito, começa o desfecho. É o encerramento mesmo da história, a vida segue. Todos os 7 voltaram à forma humana, abraçaram-se felizes. Juntos, retornaram à sua casa para viver como uma verdadeira família. Viu a história? A vida segue e eles vão viver normalmente como uma verdadeira família. Essa é a página 29. Vamos à página 30. Tipos de personagem. Além do tempo e do espaço, outro elemento da narrativa são os personagens, que costumam ser classificados de acordo com seu papel na história. Protagonista. Personagem principal, herói ou heroína que vive grandes aventuras e vence muitos obstáculos. Antagonista. Personagem que se opõe ao protagonista, seja porque age contra ele, seja porque tem características opostas às dele. Personagens secundários. Os que têm uma participação menor ou menos frequente na história. Questão 4. Retome o conto Os Sete Corvos para observar os personagens. A. A família retratada nesse conto é formada por membros da nobreza, como rei, príncipe e princesa, ou por pessoas comuns.
As famílias também costumam ser assim em outros contos maravilhosos? Explique. É uma família comum, tá, gente? Não está falando aqui em momento nenhum que eles são príncipes, que o pai seria um rei ou coisa do tipo, tá? Eles são uma família comum. Em outros contos, aparecem personagens da realeza. Neste conto, eles não são da realeza, tá bom? É muito comum aparecerem contos maravilhosos com personagens da realeza ou próximos à realeza, né? Mas aqui não. Letra B. Considerando o papel que representa na história, quem é o personagem protagonista do conto Os Sete Corvos? Porque é possível dizer que agiu feito um herói. A ideia de ter um herói, né? O herói, a necessidade de um herói é uma necessidade de salvar que está lá nos contos de fadas, contos maravilhosos mais antigos. Em Sete Corvos, evidentemente, a heroína é a menina, é a filha. Ela vai em busca da solução. Ela vai por o que der e vier para enfrentar os perigos que tiver que enfrentar, sai sem destino, certa de que vai resolver o problema e realmente ela resolve, né? É a protagonista. C. Quem pode ser considerado antagonista ou vilão no conto lido? Quando o pai praguejou, né, e soltou o feitiço, ele se tornou o vilão. Claro, gente, aqui nós temos uma situação de um vilão pelo qual nós nos solidarizamos. Ele sofreu muito as consequências do que fez, né? Mas ele é o vilão, porque foi ele que lançou o feitiço, lançou a praga, né, contra os seus 7 filhos. E D. Quem são os personagens secundários no conto Os Sete Corvos? De certa forma, os próprios 7 corvos são secundários. São importantes na história, são mais um pouco secundários. A mãe é secundária, a lua lá que aparece lá na frente, o sol, as estrelas, né? O anão que atende na casa dos meninos, né? Dos 7 corvos. São personagens que estão na história, estão na narrativa, mas eles não têm tanta relevância, são secundários. Questão 5. Nos contos maravilhosos há uma atmosfera de magia e encantamento que permeia toda a história e influi no rumo dos acontecimentos. Pode ser uma bruxa que joga um feitiço em um personagem, um dom mágico que o protagonista adquire para resolver o conflito. No conto lido, que personagem realiza um feito mágico? O pai, né? O pai lança uma maldição sobre os meninos e eles se transformam em corvos, tá? Ele realiza o feitiço, mas ele não pensa, não é pensado, planejado, né? É espontâneo, é sem querer. B. No conto também ocorrem alguns fatos sobrenaturais. Cite 3 deles. Quando a menina encontra a lua, o sol, aquela coisa toda, né? É interessante. C. Você conhece outro conto maravilhoso em que há uma transformação parecida com a que ocorreu aos irmãos no conto lido? Qual? Coloque a sua resposta aqui nos comentários. Não vou responder, não. Questão 6. Analisando os contos maravilhosos, o estudioso russo Vladimir Prop, nascido em 1895, viveu até 1970, observou que quase todos apresentam situações muito parecidas. Veja algumas delas. 1. O herói se distancia da sua casa. 2. Uma proibição é imposta ao herói. 3. O herói desobedece à proibição. 4. O herói é submetido a provas. 5. O herói realiza as tarefas que lhe são impostas. 6. Meios mágicos são fornecidos ao herói. 7. Há uma luta entre o herói e seu antagonista. 8. O antagonista é vencido. 9. O herói regressa à sua casa ou a seu país. 10. O antagonista é desmascarado. 11. O antagonista é punido. 12. O herói se casa e ou sobe ao trono. Gente, para as minhas turmas, meus estudantes da escola, meus estudantes presenciais, reais, pessoais, eu não vou colocar isso em prova, tá? Não vai cair na prova não, essa questão 6. Mas vamos conversar.
Quais dessas situações ocorrem no conto Os Sete Corvos? Anote os números no caderno. Primeiro, número 1, né? A heroína se distancia de sua casa. Veja só, quando estava bem crescida, resolveu partir pelo mundo à procura dos sete corvos. Depois, a número 4, a menina é submetida a provas. Veja bem aí, ó. Andou até os confins da terra, um lugar mágico onde só um coração cheio de ternura pode chegar. Aí, o sol parecia estar tão perto. A menina aproximou-se dele, mas era quente e terrível. Pior, devorava crianças. Quando o sol abriu uma boca gigantesca, a menina correu em direção à lua. Oh, era fria demais. Ao perceber que a menina olhava para ela, a lua também abriu a boca pronta para mastigá-la. Estou sentindo um cheiro delicioso de carne humana. A menina fugiu novamente. Depois, às 5, o herói realiza as tarefas que lhe são impostas, né? A menina realiza uma tarefa imposta pela estrela. Olha aí, leve esse ossinho, com ele poderá abrir a montanha de cristal. É lá que estão seus irmãos. A menina pegou o osso, embrulhou em um lenço, saiu andando novamente. Finalmente avistou a montanha de cristal, tão brilhante como nunca tinha visto nada no mundo. Aproximou-se. A montanha tinha uma porta. A menina pegou o lenço para abrir a porta com o ossinho, mas ao desamarrar o nó, não encontrou o osso. Havia perdido o presente dado pela estrela. Decidida a entrar, a menina espetou o dedo mindinho e botou na fechadura como se fosse um osso. Conseguiu abrir a porta. Então ela realiza a tarefa que lhe foi imposta. 6. Meios mágicos são fornecidos à heroína. Quais são os meios mágicos fornecidos à menina? O anel da mãe dela, né? Quando ela chega com o anel, é que o feitiço é desfeito. Olha aí. Quem sabe foi nossa irmãzinha que trouxe o anel. Tomara, só assim seremos libertados. Ao ouvir o corvo, a irmã saiu de trás da porta, onde estava escondida. Sou eu sim, gritou feliz. Vim encontrar meus irmãos. Imediatamente o feitiço desfez-se. Então foi através do anel da mãe que ela conseguiu desfazer o feitiço. Para finalizar, nós temos a situação 8 e a 9, né? O antagonista é vencido, né? O feitiço se desfaz, o herói regressa à sua casa ou a seu país. Interessante que o antagonista, ao ser vencido, se torna vitorioso, porque ele quer que os filhos voltem, né? Então o feitiço é vencido, na verdade, né? O feitiço se desfaz e a menina volta para sua casa com seus irmãos. Página 31, questão 7. Considerando que você já estudou sobre o conto, qual é o tipo de narrador em Os Sete Corvos? Justifique sua resposta. Narrador observador, né, gente? Ele não é parte da história, não é personagem. Ele observa, ele conta algo que aconteceu com outras pessoas. É chamado narrador observador. Ou narrador em terceira pessoa. E do lado tem esse box, né? Tipos de narrador. Como você já deve ter estudado nas narrativas. Esquece-se como você já deve ter estudado, gente. Não sei para que isso. Nas narrativas, há 2 tipos básicos de narrador. Narrador personagem, quando participa dos fatos, ou seja, é também personagem. Nesse caso, ele usa a primeira pessoa, eu ou nós. É narrador em primeira pessoa. Narrador observador, quando não participa da história, sendo apenas observador dos fatos. Nesse caso, ele usa a terceira pessoa. Ele, o herói, a princesa, os corvos, etc. Narrador em terceira pessoa também, tá bom? Questão 8. Releia o trecho a seguir. Decidida a entrar, a menina espetou o dedo mindinho e botou na fechadura, como se fosse um osso. Conseguiu abrir a porta. Logo na entrada havia um anão que perguntou: "O que veio fazer aqui?" "Vim buscar meus 7 irmãos transformados em corvos." Letra A. No trecho, o narrador reproduz o diálogo entre a menina e o anão. Reescreva-o no caderno de modo que o narrador conte suas palavras. O diálogo entre eles. Muito bom isso aqui, tá, gente? Em vez de dizer assim, logo na entrada havia um anão que perguntou: "O que veio fazer aqui?" "Vim buscar meus 7 irmãos transformados em corvos." Então nós podemos dizer assim: logo na entrada havia um anão
que perguntou à menina o que ela veio fazer ali. A menina respondeu que foi buscar seus 7 irmãos transformados em corvos. Fácil demais! Mas vamos exercitar isso, tá bom? Vou até trazer uma aula separada para a gente fazer esse exercício. Letra B. Na sua opinião, qual das duas formas deixa o texto mais dinâmico? Justifique sua resposta. Gente, tanto faz. As duas possibilidades podem deixar o texto dinâmico. Eu acho que o autor desse livro didático queria que você respondesse do jeito que está aí, né? Com travessão e colocada a fala da pessoa. Fica mais dinâmico. Eu acho que fica mais dinâmico você contar em terceira pessoa. Tanto faz, gente. Isso é tão indiferente. Eu sou meio chata, né? É isso, não precisa pensar o que torna mais dinâmico. Dinâmico é a narrativa. Questão 9. Com a orientação da professora, junte-se a alguns colegas para resumir as características básicas do conto maravilhoso. Para isso, copiem o quadro a seguir no caderno e respondam as questões de acordo com o que perceberam do conto maravilhoso em estudo ou de outros conhecidos. Conto maravilhoso, construção e recursos expressivos. Quem são os leitores dos contos maravilhosos? Qual é o objetivo desses textos? Por que circulam? Como é a linguagem dos contos? Qual é o foco narrativo? Como são seus personagens? Quais são os momentos do enredo? Como são apresentados o espaço e o tempo? Gente, isso aqui é grande. Precisa de uma aula específica para cada uma dessas informações que eu gravarei depois. Tá, minha gente linda? E assim nós terminamos. Páginas 29, 30 e 31. Tinha muita gente pedindo. Tenham paciência, por favor. Estou gravando no tempo que eu posso. Acredito que nós só teremos o livro completo na hora que você precisar, a partir de 2025. Quem está aqui em 2024, por favor, tenha paciência. As videoaulas chegarão, mas não tão rápido como estão me solicitando. Tem gente até pedindo páginas 70, 80, 90, 131. Vai com calma, tá, gente? Chegaremos lá. Um beijo para vocês. Fica por aqui. Não deixa de curtir o vídeo. Coloca qualquer comentário, só para eu saber que você assistiu a videoaula completa. Eu amo muito vocês. Mua! Tchau!